E se de repente a besta fera que reside em cada um de nós fosse despertada por orgulho, vaidade, ódio, vingança, despeito e outros sentimentos ambíguos, suscitando as mais variadas reações e nos levando a reagir quando somos levados ao limite? Neste livro, há mais do que histórias de assombrações com lobisomens. Os leitores irão se deparar com os próprios sentimentos e irão se perguntar a todo instante se, caso recebessem da vida os mesmos desafios, deixariam a fera emergir do fundo de suas almas ou o amor falaria mais alto. O Encanto dos Lobisomens é uma antologia escrita por Denis Nishimura, Eliana Bauman, Paulinho de Andrade e Orlando Rodrigues. Denis Nishimura nos apresenta o conto O Lobisomem de Santo Antônio da Patrulha. A chegada de um estranho forasteiro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes no interior do Rio Grande do Sul. Ali, o lobisomem revela não só a sua face cruel, mas também seu lado assassino e traiçoeiro. No conto A Filha do Lobisomem, a história se passa no interior de São Paulo, onde um jovem apronta com a filha de um homem pacato. Mal sabia ele que despertaria não só o lado protetor de pai, mas também a fúria assassina de uma criatura obstinada e implacável. A autora Eliana Bauman traz em seu conto A Cura da Fera um conto que desperta a alma. Você acredita na cura das feridas invisíveis? Esta é uma história de chamado interior, uma jornada para quem sente, para quem busca, para quem desperta. Em meio a símbolos da natureza, encontros místicos e grandes desafios, uma alma ferida encontra seu caminho de volta à luz. O que parecia impossível começa a se transformar quando o amor, o autoconhecimento e a espiritualidade se unem. Nessa narrativa simbólica e emocionante, o leitor é convidado a enxergar suas próprias sombras, a resgatar sua força interior e a lembrar que a verdadeira cura acontece quando enfrentamos o que mais tememos e abraçamos quem realmente somos. Uma história que toca o coração. Este conto nasceu do desejo de falar sobre algo que todos enfrentamos, nossas dores, nossas sombras e o caminho de volta para nós mesmos. Ele não fala apenas de um personagem, mas de todos nós. É sobre olhar para dentro, aceitar quem somos e descobrir, no meio do caos, que o amor por si, pelo outro e pela vida é o verdadeiro caminho da cura. Com linguagem leve, simbólica e cheia de alma, essa leitura breve convida você a mergulhar fundo, se permitir sentir e talvez se reconhecer nas entrelinhas. Para quem já se perdeu de si e está pronto para se reencontrar, A Cura da Fera, um conto sobre transformação e recomeços. O autor Paulinho de Andrade apresenta o conto A Maldição da Beata. Um padre e uma freira se envolvem num caso de amor, despertando a ira das beatas da pacata Vila Curuçá e de boa parte da população. Antes de serem expulsos, a beata Maria Quitéria lhes jogou uma praga, anunciando que o 7º filho do casal nasceria com forma de gente misturado com demônio. O tempo passou, o casal tivera filhos gêmeos e no povoado uma fera matava e dilacerava os corpos de gente com reputação duvidosa. Será que a praga que Maria Quitéria jogara realmente acontecera? Ou a fera seria outra coisa? Orlando Rodrigues apresenta 2 contos, o conto She-Wolf, o legado sangrento. Nas montanhas sombrias que cercam a isolada vila de São Vicente, uma antiga linhagem de mulheres pagãs mantém vivos os rituais secretos que protegem a comunidade de forças sombrias. Entre elas está Helena, a última herdeira de um poder ancestral, responsável por conduzir cerimônias em uma gruta sagrada nas profundezas da floresta. Mas Helena carrega um fardo que vai além da liderança espiritual. Durante as noites de lua cheia, ela se transforma em uma criatura feroz, uma She-Wolf, condenada a vagar sob a forma bestial para saciar sua sede de vingança.
Atormentada por memórias de abusos que sofreu no passado e por um destino que ela não escolheu, Helena é tanto a protetora quanto a ameaça oculta da vida. Enquanto luta para manter o controle de sua natureza selvagem, as sombras do seu passado retornam, forçando-a a confrontar não apenas os inimigos que a criaram, mas o próprio monstro que habita dentro de si. She-Wolf é uma história visceral e intensa sobre vingança, poder e os limites da humanidade, onde a linha entre o segredo e o profano, o humano e o animal, se dissolve em noites de terror e sangue. Na isolada e supersticiosa cidade de Ungidos, a viúva Antônia dá à luz seu 7º filho homem, Serafim, sob o peso de uma lenda sombria. O 7º filho seria amaldiçoado a se tornar um lobisomem. Crescendo à margem da comunidade, cercado de medo e preconceito, Serafim vê a profecia se cumprir, transformando-se em fera durante as noites de lua cheia. Entre caçadas implacáveis, intrigas políticas, desejos proibidos e um pacto sombrio entre mãe e filho, a história culmina em um banho de sangue que parece encerrar a maldição. Mas a morte traz apenas um novo começo. Do ventre da jovem Santinha, filha do prefeito, nasce Sétimo, uma criança marcada pelo destino e pela herança maldita, destinada a reacender o ciclo de terror sob o luar. Pega tudo. Fogo! Segura firme! Eles estão atrás! A gente devia ter abortado. Agora é tarde. Se ficarmos, eles pegam. E se a gente não for mais que isso, só fugitivos? Somos mais, tem que lembrar por quê. Ambientado no Brasil, da década de 1970, em pleno período da ditadura militar, Inferno 70 acompanha um grupo de jovens militantes envolvidos na luta armada contra o regime. Enquanto o país vive a euforia do tricampeonato mundial de futebol e a propaganda nacionalista do chamado Brasil Grande, nos bastidores cresce um ambiente de censura, perseguição política e violência institucional. Nesse cenário de contrastes, uma ação ousada é planejada: o assalto a uma agência bancária em uma pequena cidade do interior. O objetivo é financiar a resistência. O plano, aparentemente simples e seguro, rapidamente se transforma em caos quando forças ligadas à repressão surgem de forma inesperada, desencadeando um violento tiroteio. Entre mortos, feridos e capturados, o grupo se fragmenta e os sobreviventes iniciam uma fuga desesperada por estradas rurais até se refugiarem em uma casa abandonada. Isolados, cansados e cercados pelo medo, os jovens passam a enfrentar um inimigo ainda mais perigoso que a própria repressão: a suspeita de que foram traídos. Enquanto o cerco das forças do regime se aproxima, a confiança entre os companheiros começa a ruir.
Entre ideais revolucionários, medo, rivalidades e dúvidas, cada personagem é obrigado a confrontar seus próprios limites. Inferno 70 constrói assim um retrato intenso e psicológico de uma geração marcada pela esperança de mudança e pela brutalidade de um tempo em que escolher um lado podia significar viver, trair ou morrer. Eu vim para fotografar o carnaval, o encontro do sagrado com o profano, mas cada clique parece abrir uma rachadura. Nas paredes do quarto, nos sonhos que não são sonhos, alguém me observa. E agora ele aparece nas fotos. Em meio ao carnaval de uma cidade histórica do interior de Minas Gerais, Aline, fotógrafa e escritora, se hospeda em um antigo hotel barroco em busca de imagens que capturem o limiar entre o sagrado, o profano e a memória coletiva. Cercada por móveis coloniais, imagens sacras e sombras ambíguas, ela passa a experimentar despertares confusos, sonhos inquietantes e visões que parecem emergir das rachaduras das paredes e dos ornamentos do quarto. Manifestações de pareidolia que se misturam a episódios de parassonia. Pareidolia é mais um conto de Orlando Rodrigues que integra a série Mistérios Sombrios disponível na Amazon. Nas noites de lua cheia, uma criatura aterrorizante emerge das sombras das florestas. Com mais de 2 metros de altura, coberto por um denso pelo negro e com olhos que brilham em um vermelho intenso, o lobisomem é o símbolo vivo da selvageria e da dor. Suas garras afiadas e dentes predatórios são capazes de cortar carne e ossos, enquanto sua silhueta imponente espalha medo entre os moradores da vila. Mas por trás da fera brutal, existe uma alma atormentada, um homem que luta contra a maldição que o condenou a uma existência monstruosa. Em meio à violência e ao terror, resta apenas a pergunta: será possível salvar o que sobrou de sua humanidade? Elisa é uma jovem enfermeira que, após escapar de um relacionamento abusivo e violento, busca recomeçar sua vida em uma nova cidade. Mas o passado é um fantasma que não a deixa em paz. Durante uma noite chuvosa e intensa, enquanto se prepara para mais um plantão na UTI de um hospital público, Elisa enfrenta um misto de ameaças, medo e coragem. Um visitante inesperado bate à sua porta, desencadeando uma sequência de eventos que a levará a confrontar o perigo de formas inesperadas. Entre as sombras de um corredor hospitalar, a tensão cresce quando um novo paciente chega à UTI. Um homem que pode estar conectado aos traumas que ela tenta desesperadamente deixar para trás. Com o destino e a vida nas mãos, Elisa precisará decidir se seu juramento de salvar vidas será mais forte do que a tentação de finalmente se livrar de seus demônios. Um suspense carregado de mistério, medo e escolhas difíceis. A Plantonista é um conto de suspense e mistério do escritor Orlando Rodrigues, disponível em e-book na Amazon e integra a série Sussurros e Suspiros. Baixe já o seu. Uma noite comum se transforma em um pesadelo. Hércules, um homem casado e violento, ataca brutalmente, por ciúmes, sua amante. Entre golpes, medo e dor, ela luta para sobreviver e, em um ato desesperado de autodefesa, vira o jogo contra seu agressor. Segredos, identidade de gênero, sexualidade, vingança e desejo vêm à tona, expondo as tensões entre amor, traição e poder.
Boneca de Louça é um relato visceral sobre coragem, sobrevivência e a complexidade das relações humanas em uma sociedade marcada pelo preconceito e pela hipocrisia. Boneca de Louça é um conto intrigante de Orlando Rodrigues que integra a série Mistérios Sombrios. Mistério, suspense e um final surpreendente. Disponível na Amazon. As paredes e os portões dos conventos e seminários mantêm sobre a guarda e proteção divina os seus noviços e seminaristas, desde os menores, e assim representa uma fortaleza para todos aqueles que, por vocação, decidem oferecer seu coração à vida em comunhão com Deus. Contudo, as paredes, portões e muros não os protegem de desejos mais íntimos e carnais, sejam hormonais ou biológicos, naturais das idades. As inquietudes e rebeldias da juventude não desaparecem apenas com rituais de penitência ou autoflagelação. Noviços é um conto de suspense e terror erótico do escritor Orlando Rodrigues, disponível em e-book na Amazon e integra a série Histórias de Terror e Mistério. Baixe já o seu. A escuridão da alma humana, onde o medo habita em silêncio, terror. Ao sair, não apague a luz, convida o leitor a adentrar um universo de sombras, desejos ocultos e delírios insanos. Esta impactante coletânea de contos do autor Orlando Rodrigues reúne histórias onde o sobrenatural, o erotismo sombrio e a violência psicológica caminham lado a lado. De casamentos tomados por possessões demoníacas a fantasias sexuais que culminam em execuções ritualísticas, cada conto mergulha em atmosferas densas e personagens à beira da loucura. Uma noiva obcecada por Maria Antonieta, um homem atormentado por uma figura do passado que pode nunca ter existido, um bombeiro seduzido por uma aparição na estrada. São apenas algumas das almas perdidas que povoam este livro. Histórias como Possessão, A Amiga Imaginária, Nunca Converse com Estranhos e Espere-me no Inferno, Meu Amor revelam o talento do autor em explorar os limites entre o desejo e o horror, o real e o alucinatório. Em cada página, um aviso ecoa. Há segredos que não deveriam ser revelados e luzes que jamais deveriam ser apagadas. Prepare-se para ser seduzido, apavorado e, acima de tudo, confrontado com os seus próprios fantasmas. Ao virar a última página, talvez você pense duas vezes antes de apagar a luz ao sair. No coração da madrugada paulistana, um homem solitário vaga pelos corredores quase desertos do terminal rodoviário do Tietê à espera de seu ônibus. Entre cochilos, personagens excêntricos e o ranger metálico das estruturas do terminal, ele cruza o caminho de uma mulher misteriosa, vestida com um véu verde e um estranho vestido brilhante. À primeira vista, ela parece apenas mais uma figura excêntrica da noite. Mas um pequeno cartão de visitas esquecido junto à plataforma 36 desencadeia uma série de eventos inquietantes, vozes sussurradas, vultos inesperados e uma manchete de jornal enterrada no tempo revelam que nem tudo é o que parece e que há destinos que podem ser lidos antes mesmo de acontecerem. Uma história envolvente de suspense e realismo fantástico, onde o cotidiano se dissolve diante do sobrenatural. Em um universo onde as sombras da moralidade se entrelaçam com segredos inconfessáveis, Pacto entre Canalhas conduz o leitor por um labirinto de dilemas éticos, traições e acordos de consequências devastadoras. A narrativa, repleta de suspense e reflexões filosóficas, acompanha personagens que transitam por caminhos tortuosos, carregando culpas e arrependimentos, enquanto desafiam os próprios conceitos de justiça e redenção. Entre pactos silenciosos e escolhas que ecoam através do tempo, a trama questiona os limites entre o que somos
e o que estamos dispostos a sacrificar para alcançar nossos objetivos. Em um jogo de poder, lealdade e manipulação, a história nos lembra que a humanidade não é definida apenas pela luz que buscamos, mas também pelas sombras que carregamos. Adaptado de um roteiro cinematográfico de Luiz César Rangel, Pacto entre Canalhas é mais um livro do escritor Orlando Rodrigues, publicado pela editora Letras Virtuais e disponível em e-book na Amazon. Robert Darkson realiza um sonho de infância: adquirir uma casa na rua em que morou quando menino. Acompanhado de sua jovem esposa que sempre o apoiou, mudam-se para o local. A partir daí, Robert, um indivíduo inquieto, nostálgico e saudosista, convive com lembranças e mistérios, guardados em seu subconsciente, que passam a atormentar a sua alma. Com reviravoltas assustadoras, momentos de tensão, medo e segredos sombrios, este conto mergulha o leitor em um mundo onde lembranças e mistérios do passado estão à nossa espreita em cada esquina. Ao ler essa história, procure não relembrar de seu passado. Ele pode ser perturbador. Segredos é mais um conto do escritor Orlando Rodrigues, que integra a série Mistérios Sombrios, disponível na Amazon. Resgatar o passado e sonhos de infância podem se transformar em um terrível pesadelo. No silêncio sombrio de um instituto de medicina legal, Letícia enfrenta seu primeiro dia de trabalho como auxiliar de necropsia. Entre o ambiente estéril e o peso da presença dos mortos, ela tenta se adaptar às peculiaridades do novo emprego, enquanto a curiosidade e a tensão a impulsionam. Quando sons estranhos começam a ecoar pelas gavetas de aço, o cenário de rotina transforma-se em um pesadelo visceral. Movida por coragem e temor, Letícia se vê diante de fenômenos inexplicáveis que testam os limites de sua sanidade. Entre cadáveres que parecem ganhar vida e uma atmosfera impregnada de mistério, realidade e imaginação colidem de maneira brutal, revelando que o verdadeiro terror pode estar à espreita onde menos se espera. Morgues é um conto envolvente que explora os medos humanos mais profundos, em um jogo inquietante entre o real e o sobrenatural. O poder cobra um alto preço de quem o deseja. Não confie em ninguém, nunca. Não é um conselho.